Olá, pessoal! Então agora, nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês como é que se faz para obter valores de probabilidade usando a tabela da curva da distribuição normal padronizada. Vamos lá! Vamos lembrar que a curva normal padronizada ou reduzida, ela é relacionada a uma variável aleatória z. A gente não usa x para a gente não confundir com uma variável normal, né, do mundo real. Então, essa variável z, ela tem distribuição normal padronizada, ou seja, ela é padronizada para uma média zero e variância igual a 1. Automaticamente, desvio padrão igual a 1. Nem todas as variáveis têm média zero e variância 1. Isso é claro, né? Na prática, isso não é padrão. Mas, para essa tabelinha, para obtenção dessas probabilidades obtidas por meio da integral da f de x, da função de distribuição de probabilidade para uma variável que tem distribuição normal, falei isso nos outros vídeos. Então, para esse caso, a gente tem aí a integral da função com os valores de média igual a zero e com os valores de variância, com o valor de variância, né, igual a 1. E a tabelinha é essa aí, ó. Tá aí, miudinha, não dá para ler muito bem, mas ela tá aí pra gente saber. Pessoal, essa tabela é a que eu costumo trabalhar com ela. Existem nos livros de estatística, até no Google mesmo, vocês vão ver outras tabelas, tá? Mas que vão dar o mesmo resultado na hora dos cálculos. Mas eu gosto de trabalhar com essa aqui. Eu expliquei no finalzinho do vídeo anterior como que é essa tabela. Mas eu vou falar melhor dela agora nos cálculos. Assim eu explico a tabela e ao mesmo tempo mostro as próprias características dessa tabela que eu gosto de trabalhar com ela. Então vamos lá. Para explicar a tabela, o uso dela, vamos começar com um exemplo. Qual é a área correspondente quando z for igual a um desvio padrão? Então vamos entender isso aqui. Primeiro, é a área, porque eu já falei que sob a curva, ou seja, abaixo daquela linha da curva, é uma área. E aquela área obtém-se, né, ali as probabilidades dos valores da variável, no caso z, porque tem média zero e variância 1, das probabilidades dentro de qualquer intervalo, para qualquer limite inferior e limite superior, tá bom? Para qualquer intervalo. Então, eu quero saber aqui qual é a área correspondente quando z for igual a um desvio padrão. Então, vamos lá, vamos para a tabela. Então, vamos lá, pessoal, vamos prestar atenção aqui. Olha só, essa tabelinha, percebam que o último valor aqui, ó, o último valor aqui na tabela, ele é 0,5, ou seja, 50%. Então, na curva da distribuição normal, o que que nós temos? A curva, né, que é em forma de sino, em que o ponto central aqui é a média, que nesse caso a média é igual a zero, aliás, é igual a zero. E o desvio padrão é igual a 1. Né? No caso, a variância é igual a 1, então a raiz de 1, que é o desvio padrão, é igual a 1 também. Então, essa é a curva da distribuição normal padronizada. Se o último valor aqui é 50%, ó, 50 tá aqui embaixo, ó, se o último valor é 50%, isso significa que eu tenho metade das probabilidades, ou seja, eu tenho todos os valores de probabilidade para qualquer intervalo de z entre zero, entre a média e qualquer valor de z positivo. Ou seja, para qualquer intervalo de z, né, entre o zero, limite inferior, e o z, qualquer valor positivo, eu tenho todas as probabilidades nessa tabelinha que eu estou apresentando. Mas no máximo até quanto? Até 50%. Ou seja, eu tenho todas as probabilidades quando z assume um valor entre zero e um valor positivo. Ah, mas z pode assumir valor negativo. Sim, pode assumir valor negativo, ó, do lado de cá, ó. Z pode assumir valor negativo. Probabilidade não tem valor negativo, mas o z sim. Então, falta os outros 50% dessa área aqui,
para corresponder à soma de todas as probabilidades igual a 100%. Então, esse pedaço aqui eu não tenho, que é a probabilidade, né, que são, aliás, todas as probabilidades entre 0 e um valor de z negativo. Eu não tenho na tabela. Porém, a gente tem que lembrar uma característica dessa tabela, dessa curva, aliás, distribuição normal. É que a curva é simétrica, ou seja, qualquer área do lado direito, né, qualquer tamanho de área, qualquer área do lado direito é igual a esse tamanho do lado esquerdo. Então, por simetria, se a gente achar qualquer probabilidade do lado direito, desse lado aqui, é o mesmo valor, se a área for de mesmo tamanho, vai ser o mesmo valor de probabilidade do lado esquerdo, tá bom? Por simetria. Então, essa é uma característica que tem que ficar muito clara para essa tabelinha de distribuição normal. Vou relembrar. Primeiro, essa tabela que eu estou apresentando, ela só tem metade da área, então metade das probabilidades. Que probabilidades? As probabilidades para um valor entre... que ocorra, né, para um valor de z entre 0 e um valor positivo. Qualquer valor positivo, entre 0 e qualquer valor positivo. Então, para qualquer valor entre 0, de z, entre 0 e um z positivo, eu tenho todas as probabilidades na tabela. Se tiver que obter o cálculo de probabilidade entre 0 e qualquer valor de z negativo, aí eu obtenho por simetria, ou seja, eu vou obter o positivo e vou dizer que o negativo é o mesmo valor, porque os dois lados são simétricos. Então, voltando ao nosso exemplo, a pergunta é: qual é a área correspondente quando z for igual a um desvio padrão? Então, para começar, se a gente vai usar a tabela, a gente já sabe que a média é igual a 0 e que a variância é igual a 1. Se a variância é igual a 1, o desvio padrão, que é raiz da variância, então vai ser igual a raiz de 1, que vai ser igual a 1. Então, vamos lá. O desvio padrão é igual a 1. Então, vamos saber que, tendo o desvio padrão igual a 1, eu quero saber a área correspondente quando, então, né, vamos colocar aqui, quando z é igual ao desvio padrão. Se o desvio padrão é igual a 1 na tabela, que é a curva de distribuição normal, então eu quero saber a área quando z, ó, é isso que eu quero saber, a área quando z for igual a 1, uma vez que o desvio padrão é igual a 1, ok? Vamos lembrar que área é igual a probabilidade, então toda vez que eu falar área na curva da distribuição normal, eu estou me referindo a uma probabilidade, ok? Então vamos desenhar aqui a curva da distribuição normal padronizada, tá? Porque a gente está usando a tabela e a variável em questão é a z, ó, tá aqui. Então, a média é o ponto central, está aqui a média, que é igual a 0, e variância, né, que é o padrão aqui para a distribuição normal padronizada, é igual a 1. Então, eu quero saber a área, ou seja, a probabilidade, quando z é igual a 1. Então, se z é igual a 1, 1 é positivo. Então, ó, o 0 está aqui, naturalmente, né? Eu tenho valores negativos à esquerda e positivos à direita. Então, eu vou fazer aqui um tracinho aqui. E aqui é o meu 1, ó. Z igual a 1. Então, eu vou fazer aqui que essa área aqui é a que eu quero saber, ó. Vou achurar ela aqui, que é a área que eu quero saber. Ou seja, qual é a área quando z é igual a 1? Usando a tabela, vamos lembrar, a tabela que eu dei, ela só dá 50% da área. Então, eu vou ter exatamente uma probabilidade, eu quero saber uma probabilidade de z, quando z está entre 0 e 1. Essa área aqui, ó, entre 0, que é a média, e 1.
por que que eu tô aqui nessa área aqui, ó? Vamos lembrar por que que eu tô nesse pedacinho aqui. Porque eu quero saber qual é a área ou qual é a probabilidade, né, referente quando Z é igual ao desvio padrão. Se na distribuição normal padronizada o desvio padrão é igual a 1, então eu estou perguntando qual é a área quando Z é igual a 1. Z igual a 1, então eu tenho aqui à direita, né, porque o zero é o ponto central, então eu quero saber qual é a área entre 0, que é a média, e 1. Lembrando que o meu limite inferior aqui é 0, porque a minha tabelinha só vai de 1, só tem metade, de 0 à direita da tabela. Ou seja, de 0 até um valor de Z positivo. Então, vamos lá na tabela agora. Então, olha só, pessoal, vou desenhar aqui do lado da tabela o que eu quero achar de área. Ó, eu tenho a tabela, eu tenho o gráfico, aliás, que a média é 0. E eu quero saber a probabilidade ou a área quando Z está entre 0 e 1. Por que entre 0 e 1? Porque a minha tabela só tem exatamente essa metade para valores de Z positivo. E eu tô com 1 positivo aí. Então, como é que eu faço isso, gente? Vou ensinar a leitura para vocês. Nós vamos olhar sempre um ponto nessa minha tabela, prestem bastante atenção nisso. Nessa tabela que eu estou apresentando, um limite para o meu cálculo de probabilidade, em qualquer cálculo, um dos limites sempre vai ser a média, sempre vai ser 0. Então, essa tabelinha aqui, toda, tá, gente? Todinha, ela me dá qualquer probabilidade aqui nessa área em branco, quando Z está entre 0 e um valor positivo, ó, positivo de Z. Então, aqui dentro dessa tabela, não importa qual é o outro limite, porque um limite sempre vai ser o 0. Então, sempre esse Z positivo aqui que eu vou olhar na tabela, porque um deles sempre vai ser o 0, ok? Então, quando eu venho aqui para olhar a tabela, que eu quero saber a área entre 0 e 1, esse 0 eu já sei porque a tabela já me diz, já tem isso, de que um dos limites para o meu intervalo, onde eu vou calcular a probabilidade, um dos limites sempre vai ser 0. Então, o meu outro limite aqui agora, nesse caso que eu quero saber, é entre 0 e 1, que é o meu Z positivo. Então, o que eu vou fazer? Esse aqui, que é o Z positivo, é o único que eu vou procurar na tabela, porque o 0 ele já existe. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, olhar sempre a primeira decimal, a parte inteira da primeira decimal de Z. Então, olha só, eu tenho o número 1, né, gente? Ó, 1 é a primeira, é a parte inteira, né, da primeira decimal, a parte inteira. A daqui para cá é o quê? 0, 0, 0, 0. Então, a parte inteira está aqui, ó, 1. Então, eu vou achar essa parte inteira aqui, ó. Olha ela aqui, ó, 1. São duas casas, né? A tabela trabalha com duas decimais aqui. Na segunda decimal sempre são duas. Então, como é tudo 0, né? Vou até apagar aqui, ó, para mostrar que são duas. A segunda decimal aqui, ó, então essa é a primeira decimal. E os dois zeros é a segunda decimal. Tá bom? Então, essa é a parte inteira da primeira decimal, é 1, e a segunda decimal é 0, 0. Então, eu vou vir aqui, ó, é 0, 0, 0, 0, 0, não é 0, 1, não é 0 nada, então é 0 aqui, ó. Então, eu vou juntar esses dois números e vou achar esse valor aqui, ó, 0,3413. Ou seja, essa área aqui abaixo da curva entre a média 0 e o desvio padrão, que é 1, que é o valor de Z nesse caso, essa área aqui, ela vale 0,3413. Ou seja, em 50% dessa área toda, entre 0 e 1 é 34,13%. Tá bom? Então, essa é a forma de olhar na tabela, ok? Então, a gente sempre vai olhar
a parte inteira da primeira decimal e colocar nessa coluna, nessa primeira coluna. E vou ligar com a segunda decimal no valor de Z. Por que esse valor de Z? Porque sempre na tabela, ali na tabela, tem todas as probabilidades, ou seja, área abaixo da curva, para Z entre 0 e um valor positivo. Nesse caso, o valor positivo em questão é o 1. Então, no exemplo, a probabilidade de Z, né, para Z entre 0 e 1 é 34,13%, que foi o valor que eu achei direitinho na tabela, ok? Então, a título de explicação, tá aí a explicação para vocês. Se Z é igual ao desvio padrão, então Z é igual a 1, pois na distribuição normal padronizada, a variância é igual a 1. Liga-se na tabela a parte inteira da primeira decimal de Z como 1 e a segunda decimal como 0. Então, a área entre 1 e μ é igual, ou entre 0, né, e 1, que é a mesma coisa, é igual a 0,3413 ou 34,13%. Vamos a outro exemplo. Qual é a área correspondente quando Z for igual a 2 vezes o desvio padrão? Então, vamos lá. Se a média é 0, distribuição normal padronizada, e o desvio padrão vai ser igual a 1, uma vez que é a raiz da variância, então, para 2 vezes o desvio padrão, então basta eu multiplicar 2 vezes 1, né? Que vai dar 2 aqui. Então, eu quero saber qual é a área ou a probabilidade de Z quando Z está entre 0, lembre-se, um limite sempre é 0. Então, quando Z está entre 0 e 2, né? Porque eu multipliquei 2 vezes o desvio padrão aqui. Então, é essa probabilidade aqui que eu quero saber, tá bom? Essa probabilidade aqui. Deixa eu melhorar aqui, né? Probabilidade de Z, deixa eu melhorar meu cálculo aqui. Então, eu quero saber essa probabilidade aqui, que eu não sei quanto ela vale. Então, vamos lá na tabela. Então, um limite é o 0, né? Se eu quero saber a área quando Z é igual a 2 vezes 1, ou seja, 2, então, na verdade, a pergunta é qual é a área quando Z está entre 0 e 2, porque um limite sempre é o 0, tá bom? Então, o outro limite é o valor que eu estou perguntando. Então, vamos para a tabela. Então, vou desenhar aqui de novo, ó, vou desenhar o gráfico. Então, eu tenho aqui a média, que é igual a 0, e eu quero saber entre 2, ó, eu quero saber quanto vale essa área aqui. Ou seja, qual é a probabilidade de encontrar um valor de Z para a variável Z entre 0 e 2. Lembrando que a minha tabela, ela dá 50% das probabilidades para Z entre 0 e um valor positivo. Que no caso, esse valor positivo é 2. Então, eu quero saber a probabilidade, né, para Z, vou representar aqui, entre 0 e 2, que é o meu valor positivo. Quanto vale essa probabilidade? Então, o que eu vou fazer? Eu vou olhar o meu valor positivo, a parte inteira da primeira decimal, e vou ligar com a segunda decimal. Então, eu vou pegar o 2, vamos pegar lá, o 2 é a parte inteira, vamos achar ele aqui, na primeira coluna aqui, ó, o 2 está aqui, ó. E vou ligar com a segunda decimal, porque, na verdade, eu tenho 2, então é 2,00, né? 2 casas decimais. Então, como para qualquer zero depois da vírgula é essa coluna, então eu ligo e eu tenho aqui, ó, 0,47772. Então, essa probabilidade aqui é 0,4772. Ou seja, de 50% dessa área à direita, ou seja, de todas as probabilidades para todos os valores possíveis de um Z positivo entre 0, né, e um valor qualquer positivo, de todas as probabilidades à direita, a probabilidade de ocorrer um valor de Z entre 0 e 2 positivo é 47,72%.
Então, explicando aqui, ó, se z é igual a 2 desvio padrão, então z é igual a 2 vezes 1, z é igual a 2. Então, eu fiz o gráfico, né, para obter a área para z entre 0 e 2. Vamos lembrar, um limite é sempre 0, né? Porque aquelas integrais que foram resolvidas para obter as probabilidades naquela tabela foram todas usadas considerando a média como 0. Então, o limite é sempre 0 para aquela tabela. O outro valor a gente obtém ligando a parte inteira da primeira decimal com a segunda decimal. Então, nesse caso, para o valor 2, liga-se na tabela a parte inteira da primeira decimal de z como 2 e a segunda decimal é 0. Então, a área entre 2 e μ, ou seja, entre 0 e 2, né, 2 e 0, é igual a 0,4772 ou 47,72%. Mas eu pergunto para vocês, e se o valor de z for um valor diferente do desvio padrão? Nenhum desvio padrão, nem 2 desvios padrões, nem 3 desvios padrões, nenhum valor. E se for diferente? Vamos olhar na tabela como é que faz isso? Ou seja, e se eu quiser saber qual é a área correspondente quando z for 2,38, um valor diferente. Então, olha só, vou fazer o gráfico aqui da distribuição normal. O gráfico sempre ajuda, tá, gente? Tem gente que não faz o gráfico, mas o gráfico é melhor para fazer. Então, o gráfico, a gente tem que lembrar que na distribuição normal padronizada, a média é 0 e a variância é 1. Qual é a área correspondente quando z é igual a 2,38? Então, vamos lembrar que todos esses valores no eixo aqui horizontal são valores de z positivo. Então, qual é a área? Vou botar ele aqui, ó, para dar um espaço. 2,38. Que área é essa aqui, ó? Quanto vale essa probabilidade? Vamos lembrar que a minha tabela dá à direita 50% das probabilidades para os valores de z dentro do intervalo entre 0 e um z positivo. Mas eu quero saber qual é a probabilidade de z entre 0 e 2,38. Vamos lá. O que nós vamos fazer? Nós vamos olhar a parte inteira da primeira decimal para que número? Para o 2,38. Então, é para esse número que eu olho aqui na tabela. É ele que eu procuro na tabela. O 0 eu não procuro, porque o 0 já foi usado para aqueles cálculos. Então, já foi considerado. Então, eu só procuro o 2,38. Então, vamos à tabela. Então, vamos lá. Eu quero achar a probabilidade de z entre 0, lembrando que sempre vai ter esse limite. Um limite é o 0. Ou vai ser o 0 com valor positivo à direita ou o 0 com valor negativo à esquerda. Nesse caso, é a área entre 0 e 2,38. Qual é essa probabilidade? Então, novamente, eu vou fazer o gráfico aqui, ó. Então, eu tenho aqui a média 0 e a variância igual a 1. Então, eu sei que eu quero saber uma área entre 0, ó, vou rasfurar ela aqui, entre 0 e 2,38. Quanto vale essa área? Lembrando que a minha tabela, ela tem 50% dessas probabilidades à direita, tá? Então, pegando aqui, vamos lá, eu vou olhar esse número na tabela, é ele que eu procuro, parte inteira e segunda decimal também. Parte inteira da primeira decimal e segunda decimal. Então, eu vou procurar aqui, ó, para o 2,38, vamos fazer aqui. Qual que é a parte inteira? É o 2, certo? A parte inteira da primeira decimal é o 2, tá? E a segunda decimal? A segunda decimal, ela é o quê? Ela é 0, quanto? 38. Botei até embaixo para vocês verem aqui. Por quê? Se eu somar esses dois valores, eu tenho exatamente quem? 2,38. Então, a parte inteira da primeira decimal é 2, tá? Aqui, ó. E a segunda decimal, eu vou obter ela aqui pelo 38. Aliás, eu botei errado aqui, né? Peraí, 2,3, tô doida. Pera um pouquinho. Botei errado. Pelo 2,3, tá? É a parte inteira da primeira decimal, 2,3, com a segunda decimal. Agora sim, eu botei errado.
0,08. Por quê? Porque ao somar isso aqui, eu tenho exatamente o 2,38. Então, não esqueçam, eu tenho que botar a parte inteira, tá? Na primeira decimal. Então, o 2, que é a parte inteira, mais, né, vírgula, né, no caso aqui mais não, né? Vírgula, a primeira decimal, que nesse caso é o 3. E vou somar ou vou ligar na tabela aquela segunda decimal que daria o meu número, 2,38, que nesse caso é quem? 0,08. Então, ó, o 2,3 está aqui e o 0,08 está aqui. Então, eu vou ligar isso, ó, vamos achar aqui, pegar. Está aqui, ó, 0,4913. Então, essa área aqui de 50%, que é esse pedacinho aqui, ó, essa área aqui, ela equivale a 0,4913, ou seja, de 50% de todas as probabilidades à direita da média, a probabilidade de Z entre 0 e 2,38 é 49,13%. Assim, como que se explica, né, essa resposta? Liga-se na tabela a parte inteira da primeira decimal de Z como 2,30, né, 2,3, e a segunda decimal como 0,08. Então, a área entre Mi igual a 0 e 2,38 é 0,4913 ou 49,13%. Agora eu pergunto, esse Z, se eu quiser saber qual é a área correspondente quando Z for menos 2,38. Então, vamos botar aqui, ó. Então, ó, eu tenho aqui o gráfico, a média 0. Lembrando que a variância na distribuição padronizada é 1. E agora eu estou à esquerda do gráfico, menos 2,38. E eu quero saber a probabilidade de Z entre... Vou botar aqui o negativo à esquerda, né? Porque é a esquerda do gráfico. Entre menos 2,38 e o outro limite, obrigatoriamente, tem que ser o zero. Qual é essa probabilidade aqui, ó? Ou seja, qual é a área, né? Para essa, abaixo dessa curva. Lembrando que sempre eu tenho metade, né? A tabela tem metade, 50%. Né? Que no caso, vou até tirar daqui, vou botar à direita para não confundir, a tabela dá o lado de probabilidade à direita, para Z entre um valor, entre 0 e um valor positivo, não entre 0 e um valor negativo. Mas eu disse para vocês que a gente acha a probabilidade de Z entre 0 e um valor negativo por simetria. Ou seja, basta eu achar o valor entre 0 e o valor positivo, que está aqui, ó, no exemplo 3. Então, no exemplo 3, esse valor que eu achei, 49,13, equivale à probabilidade de Z entre 0 e 2,38 positivo. Então, tá aqui, ó, 49,13. Mas eu quero saber agora entre Z e um valor... entre 0 e um valor negativo, menos 2,38. A tabela vai me dar esse valor negativo? Não. Se a gente voltar na tabela, percebam que não há valor de Z negativo. Ó, pode olhar aqui, ó. Tudo positivo, ó, pode olhar, vou até marcar aqui para vocês verem, ó. Tudo positivo, tudo valor de Z positivo. Não há valor de Z negativo. Então, a gente está... A tabela está representando sempre valores, cálculos, né, para a área ou para probabilidades entre 0 e um valor de Z positivo. E quando é negativo, a gente descobre por simetria, ou seja, se a área entre Z e 2,38 equivale a 49,13%, então, a área entre Z menos 2,38 e 0 também equivale a 49,13%.
Por simetria, eu acho a mesma probabilidade. Não existe probabilidade negativa, pessoal, tá? Não, por favor, não existe probabilidade negativa. Então, o negativo que tem nesse exemplo é o negativo do valor de z, do eixo z, né? Se o ponto central é zero, eu tenho valores negativos à esquerda e positivos à direita, mas a área sob a curva tem que ser um valor positivo, porque é valor de probabilidade. Assim, para o resultado do exemplo 4, né, em que se pergunta qual é a área correspondente quando z for menos 2,38, qual é a resposta? Não tem valor negativo na tabela, tá? Não tem valor de z negativo. Mas, como sabemos que a curva é simétrica, a área ou probabilidade para z igual a menos 2,38 é a mesma para z igual a 2,38, ou seja, 49,13%, que equivale exatamente à probabilidade de z assumir um valor entre menos 2,38 e zero. Não esqueçam, tabela da distribuição normal, nós sempre calculamos probabilidades dentro de intervalos. E no caso, os nossos intervalos sempre, quando for em relação à variável z, que é a normal padronizada, um dos limites, que é a média, sempre vai ser igual a zero. Ok? Então, ó, por simetria, eu tenho exatamente os mesmos valores para z entre menos 2,38 e 0 e para z entre 0 e 2,38. Então é isso, pessoal, por enquanto esses exemplos, e bora para o próximo vídeo, onde eu continuo mais exemplos com a distribuição normal padronizada e o uso da tabela de z, ok? Até lá!